Ficar de pé para a leitura da palavra. Nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. Se quiser colocar, vamos ponto a ponto. Antes disso, enquanto os irmãos procuram, a mesma palavra que a pastora Adileia falou, Deus também vai falar sobre a presença do Espírito Santo dele sobre a nossa vida. Assim como também ele falou do fogo na canção da irmã Aline, nós também estaremos vendo aqui o fogo da presença dele em nossas vidas. Ó amado Pai, eu quero entregar, Senhor, entregar a nossa vida nas tuas mãos, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo, é aquele que se entrega a ti, Senhor, para você fazer morada. Ô Senhor, aleluia, fala, Senhor, através dessa palavra. Toca, Senhor, em nosso coração. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender e ser transformado de acordo com a tua vontade e não a nossa. Ô Deus, opera, faz, fala, para a tua glória. Amém. Então, se o irmão puder colocar a King James atualizada. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o meu Espírito Santo. Aleluia. Podemos nos assentar. Glória a Deus, Senhor. Eu não sei se o irmão consegue colocar todo o texto do Evangelho de João 20, do 19 ao 22. Então, irmãos, aqui nós vamos ver o que essa palavra quer falar conosco. O que Deus quer revelar a cada um de nós. Nós vamos ver que os discípulos, eles estavam fechados numa casa, com portas trancadas, e aqui a palavra não fala qual casa era, se era de Maria, de Pedro, se era no cenáculo, mas fala que eles estavam com medo das autoridades judaicas. E aí, irmãos, por que que eles estavam com medo? Para a gente refletir. Primeiro, porque Jesus tinha sido crucificado. E eles já não tinham mais notícia de Cristo. Segundo, porque eles estavam com medo da morte. Porque se eles se fecharam e trancaram as suas portas, é porque eles tinham medo que, da mesma forma que eles foram e perseguiram Jesus e crucificaram e tiraram a sua vida, poderia acontecer com eles. Mas tem um outro
ponto aqui que Deus me trouxe, quando eu li essa palavra, que nos traz lá para Davi. Jesus, ele tinha a presença do Espírito Santo sobre ele. Jesus era o Filho de Deus, e andava na presença. Quando Jesus subiu, eles ficaram sem o seu pastor e sem a presença do Cristo e do Espírito Santo. Então, de alguma forma, além do medo que eles tinham de morrer, ali naquele momento não existia a presença de Deus ali. Porém, nós vamos ver que, de repente, como acontece conosco, nós estamos enfrentando algum problema, nós estamos passando por medo, nós estamos ansiosos com algo que pode acontecer, mas nós precisamos buscar a quem nesse momento? Quem eles tiveram? Quem apareceu a eles aqui nessa palavra foi Jesus. E Jesus saudou. A primeira coisa, aleluia, que Jesus falou não foi: irmãos, eu estou de volta, olha eu aqui. Ele veio, o que ele falou, irmãos? A paz seja convosco. Esse é o desejo daqueles que estão em Cristo, que a paz seja convosco. É diferente de a paz esteja convosco. É momentâneo. Seja, caminharmos na paz diante da presença. Esse é o desejo de Deus, do seu Filho, para conosco. Que a paz dele seja conosco. E aí, ele começou a conversar com eles. Nós vamos ler aqui. E enquanto ele conversava, Jesus mostrou-lhe as mãos, que tinha sido crucificado. A palavra nos diz que ele mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe o lado. O lado, além dele mostrar as mãos, ele mostrou o lado, irmãos. O que aconteceu no lado? A lança do soldado que perfurou para ver se estava morto. E ao perfurar, o que foi que saiu, irmãos? A água. Saiu a água para cumprir as escrituras. Que ele falou para aquela mulher samaritana: vem até mim, que do seu interior fluirão rios de água viva, e nunca mais terão sede, pois a água que eu der, o mundo não pode dar. E aqui se cumpre as profecias. Aleluia. E ele mostra para os irmãos aqui a lança do soldado, ele mostra as mãos, e acontece o que com os discípulos? De medo, eles passaram a ficar o quê? Muito alegres ao verem o Senhor. Pois ali, irmãos, nesse momento, nessa palavra, eles já não tinham mais preocupação, inclusive com a morte. Porque tinha voltado Jesus, o Messias. E aquilo que era esperança, que Jesus falava que ele ia ser erguido, não era mais esperança, mas era certeza da vitória, era a ressurreição de Cristo. E aí, dessa forma, eles se alegraram, pois eles não estavam mais vendo o Jesus antigo. Não era mais o Jesus que caminhava com eles, mas era o Jesus vitorioso, que deu prova, que venceu, que foi moído na cruz, que pagou o preço do pecado do mundo sobre os seus ombros, mas pelo seu sacrifício, perante o Pai, através do Espírito Santo de Deus, ele foi erguido e foi ressuscitado. Jesus foi ressuscitado, não é nada além disso. E aí nós vamos ver no versículo, no livro Carta aos Romanos, no capítulo 8, 11.
Romanos, capítulo 8, 11. Vamos ler junto, irmãos. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Glória a Deus. Então, foi o Espírito Santo que estava com Jesus, que desceu no batismo no Jordão, que foi ele que levantou Jesus da sepultura. E Paulo fala que se nós também crermos, se nós também abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo que foi soprado, fazer morada, nós também seremos erguidos no último dia. Porque quando ele foi erguido, e quando ele apareceu e declarou: paz seja convosco, nós vamos ver no texto que ele fez algo que era promessa. Ele, dando novamente, pela segunda vez, paz seja convosco, ele falou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que foi que o Pai enviou a Jesus? Os irmãos aqui, Deus, ele envia Jesus. Mas aqui, Jesus está falando, assim como o Pai me enviou, ele está falando do Espírito Santo. Ele também vos envia. Aí é Jesus ressuscitado, soprando o Espírito para os seus discípulos, para que eles não ficassem mais ausentes da graça e da glória de Deus. E o sopro, irmãos, quando Jesus sopra, Deus, ele me levou lá em Gênesis. Gênesis 2:7. O que acontece quando Deus cria Adão, quando Deus cria o homem? Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra feito argila e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou vivente. A nossa existência, ela veio pelo sopro de Deus. Porém, a gente sabe que depois o homem desobedeceu a Deus, e o homem saiu pelo pecado, como a pastora falou, o Espírito foi retirado, Deus lançou o homem fora da sua presença no Éden, e o homem passou a ter uma vida mortal. Mas, no Evangelho de João, nós vemos que depois de Cristo, que é o Filho de Deus, ser crucificado e ser levantado pela presença do Espírito Santo, o seu Filho volta a esse mundo e faz o que novamente? Sopra. E agora ele sopra da presença do Espírito Santo. Aquilo que desceu no Jordão, aquilo que caminhou com Jesus Cristo e operou em maravilhas e milagres, agora Jesus sopra para aquele povo, para todo o povo. O Espírito Santo de Deus, o tempo da graça, ele está aqui para quem quiser abrir a porta do seu coração, quem quiser andar em santidade, quem quiser buscar a ele, vai receber do Espírito Santo. E assim, ele nos enviou. Ele nos enviou. Recebeis o Espírito Santo. Então, Jesus, ele está chamando os discípulos, nós aqui, igreja, a nos batizarmos, através do batismo, como Jesus fez, a recebermos o Espírito Santo
e também o poder de fogo da parte de Deus. Nascer de novo é declarar Jesus como seu Salvador. Você não é mais senhor da sua vida. Escute bem. Quem nasce de novo não é mais senhor da sua vida. É servo do Senhor. Aleluia! Agora nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 3:11. O que foi que aconteceu lá no deserto? João, enquanto ele estava batizando, João batizava no Jordão aqueles que eram chamados ao arrependimento. Ele pregou o arrependimento para que preparar a vinda de Jesus. Veja que para você receber Jesus verdadeiramente, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mergulhar, porque aqui nós vamos ver na palavra o que João falou. Eu, em verdade, vos batizo com água. Para o quê? Arrependimento. Mas depois do batismo, depois desse processo dele, de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E aí o que Jesus, João já profetiza pelo Espírito? Ele vai fazer o quê? Vamos ler? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui precisava primeiro preparar o caminho para Jesus, para o povo aceitar Jesus, os seus discípulos se batizarem nas águas, se arrependerem, e a partir do batismo das águas, Jesus vir e batizar com o seu Santo Espírito e com fogo. Aleluia! E por que há o batismo das águas e há o batismo do fogo? O batismo das águas é aquele que nós fazemos para ter uma nova vida em Cristo. Nós declararmos publicamente que Ele é o nosso Senhor. Nós queremos fazer uma nova caminhada como nunca nós tivemos. E depois que nós escolhemos Jesus como Salvador, nós vimos no texto que Ele vem aos seus discípulos, deseja a paz e sopra o Espírito. E João fala que Jesus vai batizar com o Espírito e com fogo. Porque a presença do Senhor também é fogo. Como que Deus se revela a Moisés? No monte Horebe. Moisés estava lá e de repente ele viu a sarça se queimando, mas ela não se consumia. Ela não parava de queimar. Ela ficava ali, e aquilo ali intrigou Moisés. Como pode essa árvore não parar de queimar se ela já acabou? E ao falar isso, ao ver ali aquele fogo, que era a presença de Deus que estava ali, Deus fala para Moisés em Êxodo 3, retire as tuas sandálias, pois o lugar aonde você pisa é santo. Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são santos. E assim como ele em fogo se manifestou e mandou Moisés tirar as sandálias que ele calçava porque estavam sujas, nós vemos João falando no Evangelho de Mateus, João falando, eu não sou digno de levar as sandálias de Jesus. Jesus é filho de Deus. João não podia nem tocar nas sandálias, ele não era digno. O pai dele falou para Moisés, retire a tua sandália, pois aonde você anda aqui é santo. E João sabia que Jesus era o Filho de Deus.
Aleluia. E é esse fogo da parte de Deus que ele pode vir a nós e nos purificar. Porque o fogo, ele simboliza da parte de Deus o julgamento, mas ele simboliza a purificação. Vocês querem ver? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, porém não foram queimados, porque eles eram da parte do Senhor, e o fogo não pôde queimar eles, porque eles eram discípulos de Deus. Agora, o mesmo fogo, a quem não era discípulo, que estava em pecado, como foi falado pela pastora Adileia, estavam pulando, festando, estavam dançando e foram queimados em Sodoma e Gomorra. Não ficou um, porque todos estavam no pecado. Então, o fogo, para quem é crente, quem é discípulo, purifica aquilo que não é da parte de Deus. Vem como poder e glória para te levantar, te dar força. Mas para aqueles que não são salvos, Deus vai usar do fogo para condenar e para lançar, incluindo o diabo. Amém? O irmão coloca em Atos dos Apóstolos, para a gente encerrar, no capítulo 2. Coloca junto, do versículo 1 ao 4. Porque nós vamos ver que Jesus, ele veio para batizar pelo Espírito Santo e com poder de fogo. Jesus, quando ele aparece para os discípulos, ele sopra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele pode ser acesso a qualquer um que obedecer essa palavra. Andar reto, declarar Jesus como seu Salvador, andar no caminho e Jesus, o Espírito, vier fazer morada. Porém, ele promete mais do que só a presença dele. Ele quer que você opere no poder dele. Ele quer que nós, cada um aqui, operamos debaixo do poder dele. E nós vamos ver que depois Jesus já foi ressuscitado, o Espírito Santo já estava aqui, já havia sido assoprado, mas nós vamos ver aqui que os discípulos receberam algo a mais da parte do Senhor. E aí nós lemos que ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E nós estamos aqui neste lugar, Senhor. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, vamos ler junto. Todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E agora? E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia, glória a Deus. Ô, irmãos, veja, Jesus já havia deixado o seu Espírito, ele havia soprado sobre os seus discípulos, mas mais do que isso, eles estavam reunidos ali naquele lugar, e ali naquele lugar eles estavam louvando, eles estavam buscando, quando de repente a promessa que João profetizou sobre também o fogo, veio através de línguas de fogo, pousando sobre cada um deles. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas eles estavam buscando mais e mais da presença do Senhor, e a palavra fala que eles ficaram cheios
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia, essa é a vontade de Deus para a sua vida, irmão e irmã. Não é ficar apenas morno, parado e só ouvindo, mas busque, leia a palavra, chega em casa e fala: Deus, fale comigo. Hoje o servo Ivo, a serva Dileia, leu aquela palavra, eu quero ler de novo, eu quero que o teu Espírito venha, habite sobre mim. Se você soprou, eu quero ter a tua paz, que ela seja comigo. Eu quero orar, eu quero declarar que você venha, opere, faça a sua vontade sobre a minha. Oh, irmãos, vamos ficar de pé, porque a presença do Senhor está nesse lugar. Oh, Espírito Santo, você está aqui, você é real, aleluia. Você não é uma energia, você pertence a Deus, você é amigo, você é consolo, você é advogado, mas você é fogo, você é presença. Oh, irmãos, nós lemos essa palavra, que aqueles discípulos estavam ali reunidos. Aqueles homens estavam ali, eles já tinham visto Cristo ressuscitado, eles já não tinham mais medo de julgamento, eles não tinham mais medo de nada sobre a vida deles. E assim aqui Deus fala para ti: os teus medos, os teus anseios, joga por terra, porque Jesus, Ele já ressuscitou, Ele soprou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, porque Ele quer fazer morada sobre a vida de cada um de vocês. Mais do que a morada, Ele quer operar, Ele quer transformar, Ele quer conduzir o que cada um de vocês vai vir a fazer. Eis que Ele tem grandes promessas sobre a sua vida. Ele quer fazer algo grande na sua vida, mas é preciso se entregar. Assim como aqueles discípulos se entregavam, se entregue a Jesus agora. Aleluia! Oh, Deus Santo, o Senhor vai trabalhar nesse casal. Oh, Deus, eu creio que o Senhor vai trabalhar na vida desta mulher, Senhor. Oh, Senhor, você pode todas as coisas, pois você quer fazer uma aliança com cada um que aqui está. Você quer mover a tua palavra, você quer mover a tua presença. Oh, irmão e irmã, creia no poder dele, ande de acordo com a palavra dele. Eis que ele manda dizer a vocês dois. Ele falou enquanto eu orava: andais no meu caminho, e aquilo que eu desejo do coração de vocês, eu poderei entregar, eu farei. Não será médico, porque eu sou o dono da vida, eu sou aquele que sopra nas narinas, eu sou aquele que abre tudo o que o homem não pode abrir. Eu coloco, eu faço, eu abro a porta do céu e desce, e habita como vida sobre vocês. Oh Deus, prepara, prepara, Senhor, esse ministério, para que a sua glória, os seus milagres aconteçam, para que nós sentimos a sua presença que é real. Você soprou e você está aqui. Você já opera com os dons, você opera com fogo, o fogo que queima o pecado. Oh Espírito Santo, se há alguma vida errada, se há algo que não está de acordo com a tua palavra, queima com o teu fogo. Faz, Senhor, a tua graça e a tua vitória, porque nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós, Senhor, somos aqueles que são os seus filhos. Nós decretamos que nós cremos e que nós seremos salvos. Ó Espírito Santo, habita sobre nós. Ó Espírito, batiza com teu fogo. Batiza com teu fogo. Eu sei, Senhor, que tu tens ciúmes.
Eu sei que Tu nos chama e Tu nos clama, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Espírito Santo, batiza-nos com Teu fogo.